E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e vamos fazer mais um vídeo hoje. O tema do vídeo de hoje ele é sobre introdução ao futsal. E esse vídeo ele é voltado para as minhas turmas da educação básica, para compensar esse período que eles estão sem aula, tá bom? Então, roda a vinheta! E aí galera, então, como eu disse antes, a aula de hoje ela é voltada para a introdução ao futsal, que é para poder auxiliar os meus alunos durante esse período de isolamento por causa do Covid-19. Por favor, gente, respeitem o isolamento, que quanto mais vocês respeitarem, mais rápido pode ser que nossa vida volte ao normal depois, reduzindo o índice de contágio. Tá bom? Sigam as determinações dos órgãos oficiais de saúde, principalmente da OMS, tá bom? Mas, voltando agora ao caso da aula, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seus comentários no vídeo, façam sugestões de temas, compartilhe esse vídeo com os amigos, com todo mundo, Facebook, Instagram, onde vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E vamos fazer que esse império nosso ele se amplie e fique maior ainda, tá bom? E hoje esse vídeo é no formato do vídeo anterior sobre o atletismo. Então eu mantive o mesmo formato, como ninguém falou se não gostou, então eu mantive esse formato novo. Por favor, deixem o seu feedback, que isso aqui ajuda o canal a crescer e ficar com conteúdo cada vez melhor, conteúdo melhor e, como sempre, baseado em conhecimento científico, tá certo? Então, segue a aula. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Império Científico, com um tema sobre introdução ao futsal. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esse conteúdo ele é voltado para a educação básica, ensino fundamental 2 e médio, dependendo do planejamento de cada professor, para a disciplina de educação física. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. O futsal ele pode ser definido como uma modalidade esportiva que evoluiu a partir do antigo esporte conhecido como futebol de salão ou indoor futebol. Lembrando que todas as modalidades que têm na sua nomenclatura indoor significa que elas são realizadas dentro de algum espaço coberto, pelo menos durante a sua criação. E hoje em dia existem partidas de futsal, por exemplo, em quadras abertas, como outras modalidades esportivas, mas isso não descaracteriza essas modalidades de serem caracterizadas como indoor. O indoor futebol surgiu a partir de uma adaptação realizada do futebol de soccer, que é o futebol praticado em campos. Eu coloquei essa nomenclatura ali em inglês como soccer, porque para os americanos e para os ingleses, futebol é classificado como o futebol americano, então é um esporte totalmente diferente. Tá bom? E essa modalidade foi adaptada dos campos para as quadras de basquete na época de sua criação. A história do futsal ela possui duas versões. A primeira versão ela diz que o futsal foi criado na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, no capital do Uruguai, na década de 30, pelo professor de Educação Física Juan Carlos Seriani Gravier. Essa é a versão mais aceita dentro da comunidade esportiva, pelo menos pela maioria dos estudiosos, então, inclusive por causa da data. A segunda versão diz que o futebol de salão começou a ser praticado na Associação Cristã de Moços de São Paulo, por volta de 1940. Então, segundo informações do site da Confederação Brasileira de Futebol de Salão de Futsal, ele começou a ser praticado na ACM
de São Paulo devido à dificuldade de se encontrar campos disponíveis para a prática de futebol naquela época. Tá bom? Algumas linhas de pesquisa defendem que a criação do futsal ela foi criada no Uruguai também porque, esse aqui é um adendo para fazer, gente, porque lá é um país frio, que em algumas regiões costuma cair neve. Então, como a criação de alguns esportes indoor, que eles tinham a versão de campo deles, para que as pessoas pudessem praticar durante um inverno rigoroso, onde os campos iam estar congelados, eles transferiram essas modalidades para uma quadra coberta. Tá? Então, algumas versões, alguns autores, vocês podem encontrar algo parecido. Aqui eu listei algumas entidades reguladoras do futsal pelo mundo e essas, no Brasil, por exemplo, o órgão com maior autoridade para regulamentar o esporte é a Confederação Brasileira de Futsal, que é a CBFS. Em âmbito internacional, temos outras como a Associação Mundial de Futsal, Federação Internacional de Futebol e associados, que é a FIFA. Nesse caso da FIFA, ela não trabalha muito com a regulamentação. Eu acho importante colocar a FIFA aqui porque ela tem um programa de capacitação para técnicos e treinadores de futsal com metas a longo prazo. E quem se interessar pode entrar no site da FIFA e procurar, porque ela tem um programa de doação de materiais também. Tá? Isso é recente e é fácil de se encontrar no site deles. Outras aqui, por exemplo, igual a União Europeia, existe federações, ou entidades, vou voltar só para esse tema que aí eu englobo todo mundo, na Oceania, Ásia. Então, os locais onde se pratica futsal ou qualquer outra modalidade esportiva, normalmente eles têm um órgão regional ou continental que regulamenta essas atividades. No caso do Brasil, cada estado tem a sua federação. Aqui eu citei a Federação Mineira de Futsal por eu ser residente no estado de Minas, mas os outros estados também possuem as suas federações. Princípios fundamentais do futsal. O futsal ele é um esporte de invasão. De modo geral, o que é um esporte de invasão? É aquele esporte, aquela modalidade esportiva onde você tem que invadir o campo do seu adversário para poder marcar gols ou pontos. No caso, nós temos exemplo do futsal, futebol, basquete, handebol. Então, esses são exemplos de esportes de invasão. O futsal ele é caracterizado principalmente por fases de ataque e defesa. A fase de ataque é quando uma equipe possui a posse da bola e busca realizar finalizações, que no caso do futsal é marcar gols. Porque quanto mais gols você marcar, maior sua chance de ser o vencedor daquela partida. A fase de defesa ela é caracterizada quando a equipe que não possui a posse de bola tenta recuperar aquela bola ou impedir que seu adversário avance e possa realizar finalizações que venham a resultar em gols. Então, a defesa tem que impedir esse avanço do ataque e o ataque tem que tentar quebrar a estrutura da defesa e buscando sempre a meta, que nesse caso é o gol. As posições no futsal são o goleiro, que é o jogador responsável por defender e impedir que a bola ultrapasse a sua meta. Então, ou seja, ele é o jogador responsável que para a sua equipe não sofrer gols. Tá bom? Às vezes, o goleiro pode assumir função de jogador de linha. Mas quando ele está dentro da sua área de meta, que é a área do gol, ele pode defender a bola com qualquer parte do seu corpo. Fixo. É considerado o último homem no posicionamento do futsal. A função básica do fixo
é a defesa. E esse jogador também é responsável por orientar os demais companheiros de equipe devido à sua localização mais afastada na quadra, mais recuada, fala a forma mais certa, mais recuada dentro da quadra, então ele tem uma visão maior da quadra de jogo e dos seus companheiros e adversários. Os alas ou jogadores laterais, eles possuem tanto característica defensiva quanto ofensiva. Eles são os jogadores de criação no futsal. Então, eles podem tanto estar atacando quanto estar defendendo. Eles também podem realizar infiltrações, finalizações também, mas não é muita, assim, de modo geral, não é a função básica deles marcarem gols, mas todos os jogadores podem marcar gols no futsal. E o pivô, que é o jogador avançado da equipe, ele é responsável pela distribuição das jogadas e finalizações. Esse é o principal homem para marcar gols. Ele tem uma outra função também, que é tentar abrir buracos na defesa adversária. Sempre lembrando que essas aqui são só definições básicas, bem basais das funções de cada jogador. Essas funções elas podem ser interferidas em posicionamentos de acordo com o sistema tático que o treinador ou técnico estiver usando, com as habilidades coletivas da equipe e individuais também de seus atletas. Então, situação de jogo, essas funções básicas aqui que coloquei, elas podem variar bastante, dependendo do sistema tático, como eu disse, dependendo da estratégia daquela equipe. Nesse slide, aqui dá para mostrar para vocês as posições básicas e o posicionamento desses atletas. Aqui onde o cursor do mouse está passando aqui no gol, posição número 1, que é o goleiro. Então aqui ele é posicionado dessa forma recuada para defender a meta de gol, que é essa área aqui, desenhada pelas traves. O jogador número 2, que é o fixo aqui, ele é um jogador baseado, mais especializado em defesa. E ele tem essa visão toda aqui da quadra de jogo. Então ele tem a função também de orientar os demais companheiros de equipe. Os jogadores 3 e 4, que são a ala direita, posição 3, e a ala esquerda, posição 4. Eles são jogadores com características tanto de ataque quanto de defesa, que eles transitam a maior parte do tempo nas laterais da quadra, como o cursor do mouse está fazendo aqui. Eles também, como eu disse, eles também têm função de infiltradores. Eles podem, que no ala direito, por exemplo, pode infiltrar aqui, próximo à área do pivô, mas essa questão de posicionamento e movimentações vamos deixar para outra ocasião, ou aulas práticas, que é o ponto mais viável, mais fácil de visualizar. E por último aqui, na posição 5, os pivôs. Nesse caso aqui o pivô, como eu disse, é o homem avançado da equipe, que tem como princípios básicos finalizar as jogadas tentando marcar um gol, distribuir, receber as jogadas, fazer distribuições. Por exemplo, ele pode receber uma bola aqui e distribuir para os alas, que vão estar posicionados nas laterais, e abrir buracos na defesa adversária, para que esses outros jogadores eles possam chegar por trás aqui e finalizar pela frente do gol adversário. Então tudo isso vai depender da estratégia de cada equipe. Dando sequência, aí nós vamos falar de algumas regras básicas do futsal. Lembrando que existem várias outras regras no futsal. Inclusive, uma das referências bibliográficas aqui é o livro de regras 2020, disponível no site da Confederação Brasileira de Futsal. Tá bom? Então, aconselho depois a vocês derem uma olhada para aprofundar nas regras, caso forem de interesse de vocês. Tá bom? E vamos iniciar. Então, cada equipe é composta por 5 jogadores em quadra. Então, significa que cada equipe vai ter dentro de quadra um goleiro e mais 4 jogadores de linha.
O número de reservas ele pode variar de acordo com a competição. De acordo com o regulamento oficial do livro 2020, o máximo de jogadores reservas que cada equipe pode ter são 9. Tá bom? Então dá um total de 14 atletas no máximo. Dando sequência à próxima regra, então as partidas elas são divididas, elas têm duração de 40 minutos, dividido em 2 tempos de 20 minutos. Fora tempo de... gente, desculpa, parece que estão fazendo uma reforma aqui no um dos apartamentos próximos. Mas voltando aqui, esse tempo é sem incluir o momento de intervalo, que durante o término de um tempo até o início do outro tem um período ali de intervalo. Em competições oficiais costumam ser de 15 minutos. Mas esse tempo ele pode variar de acordo com a regra, o regulamento geral de cada competição. E também de acordo com as categorias. Então, ou seja, equipes sub-15, por exemplo, eles vão ter podem ter um tempo de duração de partida menor do que essa partida de 40 minutos. Essa partida de 40 minutos são para competições oficiais da categoria adulto. Tudo bem, gente? Outra regra importante do futsal é que nessa modalidade não possui impedimentos. Aqui, como eu deixei bem destacado aqui, não possui impedimentos. O que seria o impedimento? Seria aquele jogador do ataque avançado após a linha do meio campo e ainda estando além dos jogadores de defesa, exceto o goleiro, tá? Que costumam dizer na narração do futebol, é aquele jogador que está depois do último homem da equipe defensiva. Tá bom? Então no futsal não existe isso. Outra regra interessante do futsal, que difere do futebol, é a cobrança do tiro de lateral, ou apenas cobrança de lateral. No futebol, ela é feita com o uso das mãos. No futsal, não. A cobrança do lateral é realizada com os pés. E tem o etc. aqui, porque, como eu disse, tem várias outras regras lá. Por exemplo, existe a regra número 1 é a quadra, que especifica as dimensões da quadra, tudo mais. Tem a regra sobre a bola, qual é o peso para cada categoria e sexo, entendeu? Então tem várias outras regras lá que não dá para serem abordadas aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mais longo do que ele já está. Agora aqui, a quadra de futsal, que é a quadra de jogo. Essa imagem aqui ela também está disponível no site da Confederação Brasileira de Futsal. Ela que, de um modo geral, a quadra de futsal ela possui 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Por que eu disse de modo geral? Porque essas dimensões aqui, elas podem, de acordo com a regra oficial, elas podem ser menores, como elas podem ser maiores que essa dimensão aqui, principalmente em partidas internacionais. Tá bom? Mas de um modo geral, como eu disse, numa média, a quadra mede 40 metros por 20. Que, como eu disse anteriormente, o futsal ele começou a ser praticado em quadras, no caso quadras de basquete. Então, por isso que as quadras de basquete e futsal possuem a mesma metragem. Tá? Aqui nas quadras, como eu disse, aqui nós temos onde o cursor do mouse está passando aqui embaixo do título, 40 metros de comprimento por 20 metros de largura, que estou passando aqui no lado direito da tela, que é o cursor do mouse. Essa quadra ela possui 2 áreas de gol, ou áreas de meta, que são aqui onde os goleiros ficam, e elas têm que ser pintadas com a cor diferente do restante da quadra. Isso também é uma questão de regra oficial. Possui aqui também um círculo central na quadra de futsal e 2 áreas de substituição que estão aqui em cima, ilustradas aqui na parte superior da imagem.
Então, 2 áreas de substituição com 5 metros de largura cada uma. Lembrando que dependendo da quadra, esse tamanho de área aqui ela pode variar para menos. Tá? Se for uma quadra menor, pode ter uma área menor também. Depende da logística e das proporções daquela quadra. É isso que eu estou falando, gente. Seriam quadras não oficiais, tudo bem? Por exemplo, você tem uma quadra na sua escola e dificilmente nós teremos uma escola que vai ter uma quadra com dimensões oficiais, tá bom? Então, por isso que eu estou deixando claro esse pedaço. E aqui possui, ó, marca de pênalti dentro das áreas, aqui esse círculo aqui dentro das áreas de gol, e uma marca para tiro livre, que esse aqui vou deixar para explicar mais para frente, tanto a penalidade quanto os tiros livres. Mas o tiro livre ele é cobrado a partir de um determinado número de faltas realizadas por aquela equipe defensiva, tá? Quando a equipe defensora está realizando um número específico de faltas, a partir daquele número, todas as cobranças vão ser tiro livre. Então ela não vai ter barreira aqui. De uma ilustração mais grosseira, seria como se fosse um pênalti com a distância maior na hora da cobrança. Tudo bem, gente? Desculpa. Agora, essas aqui são as referências da nossa aula, tá bom? E fica aqui o meu abraço e agradecimento por vocês terem participado. Agora que eu tô vendo, eu esqueci de tirar umas referências aqui de um outro vídeo, depois eu tiro, tá bom? Então, ignore essas referências daqui para baixo. Eu que aproveitei o mesmo slide no vídeo anterior, vou até apagar elas aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por assistir e participar dessa aula. E divulguem com outras pessoas, professores, se vocês gostarem e quiserem utilizar esse vídeo como ilustração para os seus alunos ou como material de apoio durante suas aulas, podem ficar à vontade, tudo bem? Então, no mais, um abraço e muito obrigado pela participação. E aí, galera, encerramos mais uma web aula aqui do canal Império Científico. Espero que vocês tenham gostado dessa nova aula e do tema de futsal também. Como eu disse também no final da videoaula, sintam-se à vontade, professores, para utilizar meus vídeos, caso vocês tenham interesse, em como complemento adicional, material de apoio nas aulas de vocês. Tá? Isso não só esses, todos os vídeos do canal. Tá certo? Que vocês virem que eles sejam viáveis para o conteúdo de vocês. Tá? Não se esqueça de seguir o canal nas redes sociais, Instagram e Facebook. Lembrando que o Instagram sempre tem notícia científica postada. Mesmo o canal não tendo vídeos, o Instagram ele é 100% ativo. Então, até mais. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês.